Olá, queridos companheiros que nos acompanham no canal Vivendo com Jesus. Hoje nós estamos no nosso 5º encontro, Momento com Jesus. E antes de iniciar, quero deixar mais uma recomendação, que é o Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Para nós conhecermos um pouquinho ele, então vejamos que ele é dividido em 4 sessões, ou 4 partes. Na primeira parte, Kardec vai falar das causas primárias, de Deus, dos elementos gerais do universo, da criação e dos princípios vitais. Do mundo espírita ou mundo dos espíritos, é a segunda parte. Ele fala dos espíritos, da encarnação dos espíritos, da volta do espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual, da pluralidade das existências. E assim, um pouco mais. Só para a gente não delongar muito o nosso vídeo. A terceira parte, das leis morais, ele fala da lei divina ou natural, da lei do trabalho, da lei da conservação, da lei de liberdade e mais um pouco. E por último, a quarta parte, das esperanças e das consolações. Ele fala das penas e gozos terrestres, das penas e gozos futuros. Então vejamos que este livro também ele é composto por perguntas, por questões. E nós temos uma quantidade na casa de 1000 perguntas. Vamos ser um pouco mais preciso. Não lembro de cabeça quantas perguntas que é. Nós temos no total 1019 perguntas que Kardec faz durante essas 4 sessões sobre esses temas que nós comentamos para os espíritos. Vamos ver sobre o que diz a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, só para a gente dar aquela palhinha e aumentar um pouco mais a curiosidade de vocês. Então, a primeira pergunta. Que Kardec pergunta para os espíritos superiores, os espíritos da codificação, os responsáveis por trazer a mensagem evangélica do Cristo à luz da doutrina espírita. Então, é a primeira parte que nós vimos de Deus. Olha lá, Deus infinito. Pergunta 1. Que é Deus? Olha só. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então essa é a resposta que os Espíritos dão. Então Kardec pergunta, o que é Deus? Vejam que ele não fala o que é Deus, mas que é Deus. É um sentido mais amplo, da gente não limitar Deus a algo que está ao nosso conhecimento. Pelo menos assim que ele entendia. Não limitar Deus àquilo que estava perto dos seus conhecimentos. Então ele respondeu que é Deus, que é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. O restante é com vocês. Boa leitura. Eu já li esse livro e recomendo. E ele é um livro que eu estudo sempre. Também recomendo para os estudiosos do Espiritismo, aquele que desejam estudar a doutrina espírita, que sempre leiam esse livro. Beleza? Agora sim nós iremos começar o nosso encontro com a nossa 5ª leitura do nosso livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier. Então lembrando que essa bibliografia ela é de Jesus com os apóstolos, na época que ele estava com os apóstolos, há mais de 2000 anos atrás, e durante esses momentos eles se reuniam para estudarem e para aprenderem as lições do Mestre. E hoje é mais uma lição do Mestre. O servo inconstante. À frente de todos os presentes, o Mestre narrou com simplicidade. Certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habitar-se para viver entre os anjos. Então Jesus está narrando, através da psicografia de Chico Xavier e da escrita
dada pelo espírito Neolúcio, que um homem estava à procura e encontrou a luz divina. E vamos ver o que aconteceu com este homem. Então, o que aconteceu além do mais? Ele encontrou essa luz, ele desejava viver essa luz divina. Vamos ver o que mais Jesus vai contar. Tanto suplicou essa bênção ao Pai, que por meio da inspiração, o Senhor o enviou ao aprimoramento necessário com vistas ao fim a que se propunha. Então vejamos, companheiros, que Jesus está relatando que Deus então enviou este ser para realizar essa luta, para ir atrás dessa luz divina que ele estava procurando e que ele desejava ardentemente. Que nós possamos imaginar o que está acontecendo. Jesus, o Pai, né, Deus pode ter enviado ele através de uma reencarnação, de uma nova encarnação, digamos assim, de uma maneira melhor, ou ele pode ter enviado de uma outra maneira, através dele já encarnado e enviar através dos seus mensageiros, os anjos da guarda, guiando pelo pensamento. Tudo bem? Então vamos lá, vamos imaginar essas duas hipóteses que podem ter acontecido. Por intermédio de vários amigos, orientados pelo poder divino, o candidato que demonstrava acentuada tendência para a escultura foi conduzido a colaborar com o antigo mestre em mármore valioso. Então vamos continuar a leitura. Então ele estava encarnado e por intermédio dos seus amigos ele foi encaminhado para um trabalho. O trabalho com um mestre de mármore valioso. No entanto, a breve tempo, demitiu-se, alegando a impossibilidade de submeter-se a um homem ríspido e intratável. Transferiu-se desse modo para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira, sob as diretrizes do velho escultor. Abandonou-a também, sem delongas, asseverando que lhe não era possível suportá-la. Em seguida, empregou-se sob as determinações de conhecido operário especializado em construção de colunas em estilo grego. Não tardou, entretanto, a deixá-lo, declarando não lhe tolerar as exigências. Então, é o terceiro emprego que ele já deixa. Vamos prestar atenção nessa parte. Logo após, entregou-se ao trabalho sob as ordens de experimentado escultor de ornamentações em arcos festivos, mas finda uma semana fugiu aos compromissos assumidos, afirmando haver encontrado um chefe por demais violento e irritadiço. Depois colocou-se sob a orientação de um fabricante de arcas preciosas, de quem se afastou em poucos dias a pretexto de se tratar de criatura desalmada e cruel. E assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante ao céu dizia, invariavelmente, que lhe não era possível incorporar as próprias energias à experiência terrestre, por encontrar em toda parte o erro, a maldade e a perseguição os que o dirigem, até que a morte veio buscá-lo à presença dos anjos do Senhor. Então, nosso companheiro, ele deu uma reclamadinha, né? Mas o tempo passou e a morte veio buscá-lo. E agora ele está diante dos anjos do Senhor. Com surpresa, porém, não os encontrou tão sorridentes quanto aguardava. Um deles avançou triste e indagou: Amigo, por que não te preparaste ante aos imperativos do céu? O interpelado, que identificava a própria inferioridade nas sombras em que se envolvia, clamou em pranto,
que só havia encontrado exigência e dureza nos condutores da luta humana. O mensageiro, no entanto, observou com amargura: o Pai clamou-te a servir em teu próprio proveito, e não a julgar. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará à justiça divina, que se pronuncia no momento preciso. Como pudeste esquecer tão simples verdade dentro da vida? Olha a pergunta que o anjo do Senhor fez. O malho bate a bigorna, o ferreiro conduz o malho, o comerciante examina a obra do ferreiro, o povo dá opinião sobre o negociante, e o Senhor, no conjunto, analisa e julga a todos. Se fugiste a pequenos serviços do mundo, sob a alegação de que, se os outros eram incapazes e indignos da direção, como poderás entender o ministério celestial? O trabalhador inconstante passou as consequências de que sua queda impensada. Jesus fez uma pausa e concluiu: quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá recolher se souber e puder aproveitar-lhes as asperezas, inspirando-se na maneira bruta ao contato da plena benfeitora. De novo, inspirando-se na madeira bruta ao contato com a plena benfeitora. Abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento, porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. Então, meus companheiros, que nós iremos concluir desta narrativa de Jesus para nós? Então, meus amigos, o que nós iremos concluir neste momento, depois dessa leitura? Que nós somos seres que precisamos nos moldar durante a vida. E como o exemplo final de Jesus, madeira, aquela madeira bruta, quando passa pela mão do artesão, ela é bem tratada, ela de bruta se torna lisa. É assim que nós também somos aqui. Nós precisamos passar pelos momentos difíceis, pelas coisas mais rudes, conviver com as pessoas diferenciadas, maldosas muitas vezes. Mas a nossa humildade nos transformará em seres humanos melhores. Nossa humildade e o nosso jeito de se deixar moldar também pela verdade. É isso. Grande abraço para vocês. Curtam e compartilhem esse vídeo com um amigo que vocês gostam. Até mais.